Meus queridos amigos que me estão a ouvir agora, eu neste momento eu estou em Sheffield, na Inglaterra, e vim para a graduação do meu filho, que foi ontem, e agora enquanto espero, hoje tive que passar aqui o dia porque hoje não havia voo para Portugal, para onde eu ia, e só vou amanhã. E agora, ao estar aqui, enquanto o meu filho foi trabalhar, senti no meu coração, ao estar aqui a orar na presença de Deus, falar algo, um pequeno vídeo que eu espero que seja uma bênção para aqueles que estão a ouvir. Há muito tempo que eu gravei uma pequena mensagem, mas foi em inglês. Eu estava na Malásia para pregar e falei um pouco sobre um assunto que me toca muito, que tem a ver com humildade. Humildade, que eu chamei o título, que eu vou traduzir para português, humildade, a última fronteira no coração do homem. A última fronteira no coração do homem. Porquê que eu chamei este título? Bem, vários versículos que me vêm ao meu coração. Primeiro que tudo, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, em que Jesus estando a falar dele próprio. E ele diz este versículo que todos nós conhecemos, mas tremendo, e é bom nós debruçarmos sobre isto. Que ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos darei descanso. E depois ele diz assim esta frase incrível: pois eu sou humilde e manso de coração. Pois eu sou humilde e manso de coração. Jesus disse ele próprio: eu sou humilde. Para mim, eu volto a repetir, a humildade é a última fronteira no coração do homem. E para mim, a qualidade mais espetacular de Jesus Cristo. Claro que nós, quando pensamos em Jesus Cristo, associamos imediatamente ao amor, sem dúvida alguma. Foi o amor perfeito, a demonstração do amor de Deus. Deus é amor, está escrito, foi o apóstolo João que escreveu na primeira epístola de João, Deus é amor. Entretanto, ele falou esta frase tremenda que eu quero aqui repetir, não tem muito a ver, mas eu quero repetir, que vem ao meu coração. O apóstolo João era o apóstolo do amor, é conhecido o apóstolo do amor, e ele falava sempre aquelas frases, ele chamava sempre filhinhos, quando ele escrevia para a igreja. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quem ama procede de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se não estou enganado, é 1 João capítulo 4, versículo 7. Mas eu estou a falar sobre humildade. Eu estou aqui este tempo agora na Inglaterra, e antes de falar um pouco sobre este exemplo que eu vi ontem na cerimónia, eu quero falar um pouco sobre aquilo novamente que a palavra de Deus diz. Em Tiago, a palavra de Deus diz no capítulo 4, agora não tenho aqui uma Bíblia, que diz que Deus resiste ao soberbo, porém ao humilde Ele concede a sua graça. Deus busca os humildes. A humildade é dos maiores alvos que nós podemos almejar na vida. A humildade não é, como se diz em português, subserviência, não é humilharmos a nós mesmos. Humildade não é nos desconsiderarmos a nós mesmos. Nós temos que saber quem somos em Cristo. Não existe um ser humano igual ao Fernando. O propósito que Deus colocou no meu coração para eu cumprir nesta terra, ninguém irá cumprir. Para toda a eternidade eu sou único. Para toda a eternidade o meu filho Gabriel é único. Para toda a eternidade a minha Gabriela é única. O propósito que Deus tem para cada um de nós é único. A humildade é nós entendermos que não somos inferiores a ninguém, mas também não somos superiores a ninguém. É entendermos que cada criatura que Deus criou somos iguais aos olhos de Deus. Aquela passagem de Filipenses capítulo 2, versículo 5, peço desculpa que hoje não tenho aqui uma Bíblia para abrir, para ver, mas eu penso que está certo, é capítulo 2, versículo 5 até 10, de Filipenses, uma das passagens mais tremendas que o apóstolo escreveu,
Ele estava a falar de Jesus, que sendo Deus, Ele encarnou, mas antes Ele é Deus. Ele é Deus, Ele está à direita de Deus Pai. Ele criou este universo de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Mas Ele considera-nos a nós como que o pináculo da criação. Mas a palavra de Deus diz acerca de Jesus que Ele, sendo Deus, humilhou-se, assumindo a forma de homem. Incorporou um ser humano. Ele humilhou-se e tornou-se homem. Deixou a sua glória e tornou-se homem. Depois diz assim, sendo homem, humilhou-se a si mesmo para ser morto, para ser crucificado e morte de cruz. Há uma outra passagem tremenda sobre a humildade, sobre o valor da humildade que está escrita em Mateus capítulo 18, versículo 1 e 2, que eu já falei isto um pouco num outro vídeo, mas eu gosto e eu busco a Deus para falar sobre humildade, porque é algo que nós vamos lutar a vida toda. A semente do orgulho está plantada no meu coração, no nosso coração para sempre. A necessidade de sermos importantes, a necessidade de aparecermos, a necessidade de sermos superiores a alguém, a necessidade de nos compararmos uns com os outros está aqui enraizada e leva-nos a vida inteira a buscar a presença de Deus, a buscar a Jesus, a conhecer Cristo através do Espírito Santo para nos tornarmos humildes, como Jesus foi humilde, sendo o Senhor. Ele se humilhou. E também está escrito, porque Ele se humilhou de tal maneira, Deus o exaltou acima de todo o nome que é dito nos céus, na terra e debaixo da terra. Está escrito, Deus o exaltou, porque Ele se humilhou a si mesmo. Está escrito também em 1 de Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Mas voltando a Mateus 18, antes que me esqueça, gostava de falar que versículo 1, versículo 2, esta passagem que me faz tremer, arrepiar e me fica maravilhado. Estamos a falar de Jesus, eu estava a falar para pessoas, se calhar para multidões ou para um grupo de pessoas. Neste momento eu estava a falar para os discípulos, eles fazem-lhe uma pergunta: quem é o maior no reino de Deus? Eles já estavam a competir entre eles, entre os 12. Já não lhes bastava terem sido os 12 que foram escolhidos. Para todos os 12 que, segundo o Apocalipse, vão julgar as nações, as tribos de Israel. Já não lhes bastava isso. Mas ainda estavam a discutir entre eles, esta é a nossa natureza, a competição. Qual deles se sentaria à esquerda e à direita de Jesus? Qual deles seria o mais importante no reino de Deus? E Jesus, com aquela paciência que eu não consigo entender, Ele disse-lhes, olha, trazer uma criança e colocar. Ele trouxeram-lhe uma criança, Ele colocou uma criança no seu colo. E Ele deu-lhes esta lição. Ouçam, o reino de Deus não é igual ao reino dos homens. O reino de Deus não se move pelos valores dos homens. E Ele diz-lhes assim, aquele que não se converter, que não se humilhar como esta criança, não for humilde como esta criança, de forma alguma entrará no reino dos céus. Eu vou repetir isto. Já uma vez falei isto num vídeo, mas eu quero repetir. Vejam as palavras de Jesus. Aquele que não se tornar humilde, uma criança é humilde no sentido que confia, no sentido que busca instrução, no sentido que não se considera superior a ninguém. Aquele que não se tornar humilde como esta criança, Jesus disse assim estas frases em português, de forma alguma entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 1 e 2. Eu estou a falar isto e estou a sentir-me humilde no sentido de quem somos nós. O último vídeo que eu coloquei, por acaso não se ouvia muito bem, aquela frase de Salmos 8, versículo 4, que é o homem para que dele te lembres. A humildade é aquilo que Deus mais busca no coração do homem.
A sede e fome está associada à humildade no coração do homem. O orgulhoso nunca verá Deus. Está escrito em Salmos 9:17. O orgulhoso não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. O orgulhoso assume uma postura que Deus não existe. O orgulhoso assume uma postura que não precisa de nada. O orgulhoso assume uma postura que é a semente de Satanás no coração, que é superior aos outros, que se compara com toda a gente, que o mundo tem que girar à sua volta. O reino de Deus é exatamente o oposto. Eu comecei a falar esta palavra porque ontem eu tive este privilégio, esta honra, esta alegria como pai de estar na graduação do meu filho aqui na Universidade de Sheffield. Eu nunca tinha estado assim numa graduação. Eu espero no próximo ano, daqui a um ano, se Deus quiser, estar na graduação da minha filha na Universidade de Lincoln, aqui perto. Mas o que eu quero dizer é isto. Para já começar com o meu filho, talvez aqueles veem as minhas publicações dos meus filhos e possam pensar que eu coloco muitas fotografias deles. Não tem nada a ver com tentar exaltar. Eu só quero enfatizar aquilo que é de mais importante na nossa vida, aquilo que importa verdadeiramente. E sem querer estar, eu estou aqui um pouco reticente, porque eu não quero aqui estar a chamar, mais uma vez, cá estamos nós sempre a lidar com a tentativa nossa de querer comparar, de querer chamar a atenção. E eu estou constantemente 24 horas, ou 12 horas, quando estou acordado, a pensar nisto. Deus, aquele que se humilhar diante de ti será exaltado diante dos homens. Humilhai-vos, aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Foi Jesus que disse isto. E eu ontem estava, ao assistir à graduação, estava a ver tanta coisa. Uma delas é, antes de irmos para a graduação, o meu filho todo contente e feliz, tivemos algum tempo, uma hora e meia, e levou-nos ao local, 2 locais onde ele trabalhou temporariamente, part-time, para ajudar a sustentar a universidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é isto. Ao ele entrar nos 2 locais, as pessoas com quem ele tinha trabalhado, maravilhou-me como pai ver o amor, o carinho, a alegria com que aqueles colegas trataram o meu filho. É como que um grande galardão para mim. Mas é ver para mim, eu não sei se o meu filho vai ouvir esta mensagem, se não importa, eu não lhe vou dizer, mas foi uma grande alegria para mim ver que o coração do meu filho, como eu sempre o conheci, e da minha filha também, mas humilde, uma pessoa respeitadora, íntegra, que busca a verdade, que é verdadeiro, que é equilibrado, que ama as pessoas, que respeita e, acima de tudo, que é honesto, que é amoroso. E ver esta recepção destes ex-colegas que agora lhe deram os parabéns por ele se ir graduar, não estavam à espera que ele fosse lá visitá-los. E depois ver aquela graduação e ver testemunhar. Por exemplo, houve alguém que deu um discurso, de alguém que foi, eu não sei o termo em inglês, mas em português era como, acho que nós temos essa graduação que é honoris causa. Se eu estou errado, desculpem, mas é este o termo que veio ao meu coração, à minha mente agora. Quando um presidente dá um prémio a alguém que fez algo, e então há alguém que foi galardoado pela universidade, fez um trabalho tremendo, que só tem 51 anos, fez um trabalho ao longo da vida tremendo, trabalha para a BBC, trabalha para das personalidades mais conhecidas a nível mundial, de filmagens, de gravações, de artigos, penso também para o National Geographic e essas empresas. E então eu ver o coração dele, ver a humildade com que alguém fala,
E além disso, ver outras pessoas. Por exemplo, nessa universidade está uma placa ao sair em que talvez de 7 a 10 personalidades que ao longo das décadas receberam um prémio Nobel, que estudaram na Universidade de Sheffield. Isso tudo, o que é que eu estou a querer chegar? Estou a chegar que o meu coração até ao dia de hoje está a pensar sobre tudo isto cada vez mais. Já pensava, mas pensa mais. A humildade é a maior característica, é a última fronteira no coração do ser humano e que Jesus busca, que Deus busca. O Espírito Santo deleita-se em habitar num coração humilde. Humildade não é nós desprezarmos a nós mesmos, não é nós nos anularmos a nós mesmos, como eu, por minha velha natureza, tive a tendência a fazer durante a minha vida. Muitos têm um complexo de superioridade, muitos têm um complexo de inferioridade. Eu, toda a minha vida, tive sempre um complexo de inferioridade. Nenhum deles é melhor que o outro. Jesus, através do Espírito Santo em nós, quer nos equilibrar para nós mesmos nos vermos da forma como Deus nos vê. Nem complexo de inferioridade, nem complexo de superioridade. Mas como Jesus disse, ao nós nos humilharmos, Ele nos exaltará. Humilhar diante de Deus, para que diante dos homens nós saibamos quem somos em Cristo. Quem somos em Deus. Há um propósito. Eu sou o único. Nunca ninguém poderá ocupar o meu lugar. Naquilo que Deus tem para eu fazer, nunca ninguém poderá ocupar o meu lugar. E a minha exortação final, nestes 17 minutos que eu estou a falar, era isto, que não estava a pensar gravar nada, mas quero deixar esta palavra. Vamos buscar a humildade. A humildade não é ser inferior a alguém. Jesus disse dele mesmo, eu sou humilde e manso de coração. Quem não se tornar humilde como uma criança, simples como uma criança, que confia como uma criança, de forma alguma será salvo. De forma alguma entrará no reino dos céus. Vai haver grandes surpresas um dia. A salvação não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fazer parte de uma igreja durante 20 anos. Como eu já falei noutros vídeos, Deus olha para o coração. Deus vê o coração. Deus vê o coração, a humildade. Não é o que os outros, não é a análise que a sociedade faz de nós. Nós devemos ser um exemplo, devemos ser um exemplo tremendo para a sociedade, para que possamos refletir o amor de Deus através de nós. E vou terminar com este versículo novamente, 1 João capítulo 4, se não me engano, versículo 7, diz assim, filhinhos. Este era o apóstolo do amor, conhecido o apóstolo do amor, o mais íntimo de Jesus, que se debruçava, que deitava a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, só era o único. E ele diz, filhinhos, amemos-nos uns aos outros. Só uma pessoa humilde, só a humildade nos leva a amar incondicionalmente, a considerar um outro ser humano sempre igual a nós. Eu não estou a dizer isto por mim, eu estou a dizer isto porque eu sei que foi toda a vida assim. Eu considero um porteiro, eu considero uma empregada, qualquer pessoa deste mundo igual. Eu sorrio, eu digo os bons dias, eu trato, eu não faço um esforço por isso, eu não estou a dizer isto por ser, eu estou a dizer isto porque é uma realidade. Eu não consigo olhar para um ser humano e considerá-lo uns inferior aos outros. E eu creio que é isto que Jesus quer fazer. É isto que Jesus é. A humildade, a última fronteira no coração do homem. O humilde verá a Deus. Deus resiste ao soberbo. Deus não suporta o orgulho. Foi a queda de Satanás, de Lúcifer, foi o orgulho, o querer ser superior àquilo que Deus o tinha destinado a ser. O querer subir às alturas, como está lá escrito em Isaías e em Ezequiel 28. Glória a Deus, meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Deixo-vos esta palavra que eu desejo que seja uma bênção para todos os que vão ouvir. E que o nosso coração se regozije em ser humilde. Em sentir, porque o humilde sentirá a presença de Deus. O humilde sentirá aquela paz, aquela alegria que ninguém poderá tirar. Em o nome de Jesus. Deus os abençoe desde Sheffield.
e até breve.